Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada pelo interesse demonstrado nesta sessão de esclarecimento. Hoje temos connosco o fundador e CEO da Fábrica de Startups, António Lucena de Faria. Penso que, entretanto, podemos começar. António, passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Se tiver algumas questões, podem ir colocando no chat, por favor. Agora sim, António, pode começar. Obrigada. Muito obrigado. Rita, vai prestando atenção, se faz favor, ao chat e se houver alguma pergunta, diz-me, que eu às vezes não consigo notar o chat, que ele está aqui no meu ecrã muito pequeno. Muito bem. Bom, muito boa tarde, que é quase boa noite a todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui hoje para nos ouvirem falar um pouco sobre este programa novo que nós vamos lançar agora, o Starting. Portanto, o meu propósito é fazermos um pequeno resumo do que é o programa e esclarecer as vossas dúvidas. Vocês podem enviá-las através do chat, podem também, se quiserem, fazer o unmute e fazerem as perguntas, mesmo oralmente, e nós teremos muito gosto em responder a todas elas. Se houver uma ou outra que nós não possamos responder já, responderemos logo a seguir, nos dias seguintes por e-mail. Pronto, portanto, o Starting é um projeto que nasce de uma vontade muito grande nossa de ajudarmos as pessoas que se encontram agora numa fase complicada da sua vida, muitos deles com dificuldades em encontrar uma ocupação profissional, sejam pessoas mais novas que estão ainda na universidade ou estão a sair da universidade, ou seja, também pessoas com mais experiência, por razões diversas, fruto também do contexto, ou até da reforma antecipada ou outras razões, e que se vêem de repente também sem grande atividade profissional. E depois também existe uma quantidade muito grande de pessoas que, independentemente dessas circunstâncias, já há muito que andam a sonharem de ser empreendedores e querem avançar com os seus projetos. Nós temos na Fábrica de Startups essa missão de ajudar as pessoas a serem empreendedores com sucesso. E a nossa preocupação é essa mesmo, portanto, é ajudar sim a que haja mais empreendedores em Portugal, mas é também ajudar sim a que haja mais empreendedores que tenham maior probabilidade de sucesso. Portanto, todo o nosso trabalho não é apenas promover o empreendedorismo, é também de facto ajudar essas pessoas primeiro a perceberem se empreendedorismo é mesmo aquilo que querem fazer, se criar uma empresa e gerir uma empresa é para essas pessoas aquilo que elas mais gostam e sabem e podem fazer, mas é também vermos se a ideia do negócio que vocês têm está num ponto em que está preparada para entrar no mercado, ou se tem que sofrer algumas alterações. E se estiver preparada para entrar no mercado, também temos que ajudar para que vocês tenham todos os materiais, todos os processos, todas as ferramentas que necessitam para que essa entrada no mercado seja feita com o máximo de sucesso. E, portanto, é essa nossa motivação. Nós temos 8 anos de experiência na fábrica de startups, a trabalhar com literalmente dezenas de milhares de empreendedores, vindos de toda a parte do país, mas também de outras partes do mundo. Temos vários programas de aceleração a decorrer. Neste momento, por exemplo, temos o Blue Bio Value, que é um programa de aceleração na área da biotecnologia marítima, mas temos feito muitos outros programas e portanto, gostamos muito de falar sobre empreendedorismo, mas falar também com experiência, uma vez que no meu caso concreto, eu sou um empreendedor desde os meus 15 anos e tive a oportunidade de criar muitas empresas e aprender muito na criação dessas empresas, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, também na venda de algumas delas e até mesmo no encerramento de outras. E, portanto, essa experiência está aqui toda à vossa disposição. Este é o nosso primeiro programa verdadeiramente virtual e totalmente horizontal, no sentido que nós aqui não estamos a especializarmos em nenhum setor de atividade específico, e tem sim essa vontade muito grande que no fim deste programa vocês, número 1, saibam se é isto mesmo que querem fazer, número 2, o que espero que seja também uma resposta positiva, mas número 2, sendo assim, que a vossa ideia de negócio tenha sido devidamente validada, primeiro detalhada e depois validada, e que haja evidências que vos garantam que vale a pena avançar e depois então também terem todos os recursos que necessitam, aquelas peças essenciais de qualquer negócio, para que vocês possam ter sucesso quando forem para o mercado. Portanto, essa é a nossa intenção. Eu vou aproveitar aqui tenho uma apresentação relativamente curta, que aliás tem alguns slides que vocês já conhecem, para aqueles que tiveram a oportunidade de ver o nosso booklet ou o nosso site, mas apenas para orientar aqui a nossa conversa de hoje. E como disse, e isso é o mais importante, estamos aqui para responder todas as questões que vocês tenham. Queria também só referir, tratando-se da nossa primeira versão totalmente virtual e transversal e totalmente focada nos segmentos que eu acabei de referir, é também para nós, embora tenhamos muita experiência e tenhamos muita coisa que já fizemos, é também para nós uma oportunidade para aprendermos com vocês e, portanto, queremos muito que vocês, todos os que estão aqui interessados hoje, façam as perguntas todas e as sugestões, os comentários, aquilo que gostam, que não gostam, e mesmo ao longo do programa a nossa intenção é estar sempre muito atento, de
forma que o conteúdo que nós vamos utilizando nessas sessões que vamos ter que realizar seja o mais perto possível daquilo que são as vossas necessidades, não é? E, portanto, essa é a nossa motivação. Portanto, o Starting nasceu dessa experiência grande que nós temos em criar nós próprios empresas. Eu, pessoalmente, já criei mais de 20. Também faço parte da Associação Portuguesa de Business Angels e também muitas outras organizações, inclusive tenho também um fundo de investimento e também já trabalhei com a Portugal Ventures como especialista naquela parte que eles chamam de peritos e ainda sou, embora isso já vem de algum tempo e não tenho tido muita atividade, a verdade é essa, membro do Conselho Nacional de Empreendedorismo e Inovação. E a preocupação que nós temos é esta, não é? É de facto ajudar a que vocês tenham um negócio próprio. Há muitos anos atrás, quando eu tinha 15 anos, eu fiz o meu primeiro negócio e nessa altura percebi que realmente há uma coisa extraordinária que os seres humanos têm, que é a nossa capacidade de criar valor, não é? De identificar um conjunto de pessoas, perceber que essas pessoas têm necessidades e encontrar uma solução para resolver essas necessidades de forma que as pessoas vejam valor e por isso nos deem dinheiro. E pronto, e é importante que esse dinheiro seja mais do que aquele dinheiro que nós vamos ter que dar para poder construir essa oferta ou esse produto, esse serviço. E é isso que nos preocupa aqui também. Nós queremos muito que as pessoas tenham a oportunidade de ter um negócio próprio e estamos também convencidos que já sabemos muito sobre o que é um negócio e como é que o negócio pode se ingrar. E é isso que vamos fazer neste programa, ajudar-vos realmente de uma forma muito proativa, também muito pragmática, confrontar as vossas ideias com a realidade do mercado e acertar, melhorar, aprimorar essas ideias para que possam ter de facto sucesso no futuro. Agora, é muito importante que vocês queiram ser empreendedores, não é? E também que tenham as condições para o ser. E se no fim do programa chegarem à conclusão que afinal não é bem ser empreendedor aquilo que querem, também não há mal nenhum nisso, embora não seja a nossa expectativa. Acredito que muitos de vocês já pensaram bastante nisso. Mas é preciso ter ideias claras sobre porque é que vocês querem ser empreendedores. E isso nós também ajudamos logo na nossa primeira sessão para assegurarmos que não há aqui nenhuma confusão entre o que é que significa verdadeiramente ser empreendedor e outras oportunidades que vocês têm na vida para ocuparem o vosso tempo. Portanto, sim, criamos isto para vos ajudar, para desenvolver mais negócios, para que vocês tenham um negócio próprio, baseado numa ideia. E no caso até de não terem uma ideia, até temos disponibilidade para vos ajudar a encontrar essa ideia. Nós temos um conjunto de ideias que eu chamaria pré-validadas ao longo da nossa longa experiência, que também podem ser disponibilizadas para aqueles que ainda estão naquela fase em que querem ser empreendedores, mas nem ideia ainda têm. Mas tendo a ideia, seja uma da que nós fornecemos, ou seja aquela que vocês têm, e acredito que em muitos dos casos já mais a segunda situação do que a primeira, o que é preciso é desenvolver essa ideia, não é? E é preciso transformá-la num modelo de negócio e validar cada uma das hipóteses mais importantes que suportam esse modelo e avançar por aí fora. Nós criamos este programa com uma duração de 2 meses, por causa dos nossos segmentos-alvo, achamos que era muito importante que o programa fosse feito também de forma que houvesse tempo para vocês fazerem o trabalho que é indispensável. Qualquer projeto desta natureza, eu estou a falar de um programa como o Starting, tem que ter a pretensão de orientar as pessoas, mas não pode fazer o trabalho pelas pessoas. Os empreendedores é que vão ter que fazer esse trabalho. Portanto, o que nós vamos dar-vos aqui é indicações claras sobre quais são aquelas coisas que são fundamentais fazer para que vocês possam realizar essas experiências e chegar às conclusões que os resultados dessas experiências vos trouxerem. É verdade que nós, ao longo deste processo, vamos também dar-vos algumas peças desse puzzle que é uma empresa, um negócio, que nós já construímos e que vocês poderão adaptar com mais facilidade à vossa realidade. E, portanto, aí também queimamos algumas etapas. E por isso é que achamos que, apesar de ser uma sessão semanal, como já vamos ver à frente, e em horário pós-laboral, achamos que ao longo destes 2 meses vamos ser capazes, de facto, de vos ajudar, não só de uma forma rápida e eficaz, a validar e a mitigar esses riscos todos que estão associados ao lançamento de um novo negócio, mas também a estarem preparados para o lançar, se por acaso, e eu acredito que isso é uma conclusão que vocês todos terão que chegar, não nós, se por acaso as evidências que recolherem ao longo deste processo confirmarem isso mesmo, que o vosso negócio tem boa probabilidade de ser financeiramente sustentável. Isso para nós preocupa-nos muito. Nós não estamos aqui para dizer vamos todos ser empreendedores, vamos atacar esta oportunidade de frente sem grande preocupação sobre a possibilidade de fracassar e depois
coisas não correm bem e nós ficamos numa situação complicada. Felizmente, também aqui vamos falar sobre isso, e não vamos nunca esconder os riscos, vamos enfrentá-los de frente, vamos identificá-los, medi-los, enfrentá-los de frente e vamos com certeza conseguir reduzir muitos deles e controlar outros que nós não conseguimos eliminar. Portanto, temos uma metodologia, temos um roadmap, um caminho que tem sido muito beneficiado pelos vários projetos que temos realizado, não só no ambiente de aceleração que temos feito, também até no ambiente que temos com a nossa própria experiência, nas startups que nós criamos e onde investimos e onde nós metemos o nosso próprio dinheiro, mas também nos projetos que fazemos a nível corporativo para grandes empresas e ainda no nosso trabalho na academia, na universidade, não é? Portanto, nós de facto temos uma metodologia que está muito bem testada, é impõe muita interatividade e é baseada em exercícios que no fundo são os mais importantes deles todos. Não é? Nós não queremos coisas que sejam assim, que estejam na moda, nós vamos à procura daquelas coisas que nós sabemos que são mesmo muito importantes de fazer, não é? E que são trabalhos que vocês vão ter que realizar e em relação ao qual também vão ter oportunidade depois de mais tarde ouvir o nosso feedback. Nós não estamos aqui para dar opiniões sobre as vossas ideias, não é? Não interessa para nada a nossa opinião. O que interessa é aquilo que os vossos clientes vos disserem. E, portanto, o nosso trabalho é esse, é de vos aproximar desses clientes, de vos colocar numa situação em que fazendo uma experiência o resultado vos vai permitir melhorar o vosso modelo e depois continuar por aí fora. Ou seja, vão ter muito apoio, não só nas sessões semanais que eu vou ter a oportunidade de fazer para vocês, sessões que também têm que ser feitas num modelo que nós sabemos que funciona bem, que é muito simples, que é, há um conjunto de etapas, as etapas têm um conjunto de tarefas, as tarefas têm um conjunto de exercícios, trabalhos que têm que ser feitos, nós explicamos um conceito, damos um exemplo e depois vocês têm que fazer esse trabalho, mais tarde partilham esse trabalho connosco, nós damos feedback e em alguns casos, porque isso também é muito interessante, e desde que vocês estejam de acordo com isso, como é óbvio, nós iremos partilhar, ou vocês irão partilhar com os outros também aquilo que conseguiram fazer. Nós acreditamos muito em duas coisas que são fundamentais neste tipo de programas. Uma é, a melhor maneira de vocês aprenderem a criar um negócio é fazendo. É o learning by doing, não é? Mas há uma outra coisa que também é muito interessante quando nós estamos a trabalhar com outras pessoas, não é? Que é a possibilidade também de nós próprios partilharmos informação, não é? De vocês que fazem esses exercícios, que fazem esses trabalhos, poderem dizer aos outros o que é que encontraram como solução para determinados problemas que tiveram que enfrentar. E isso é muito interessante, que não é? Cria uma grande sinergia, permite andar mais depressa, mas será sempre, obviamente, só feito com a vossa permissão. Temos, além da minha presença mais ativa nestas sessões que iremos realizar todas as semanas, vários mentores que também nos poderão aqui ajudar. Depende muito de quais são os desafios, no fundo o que nós precisamos perceber é quais são as dificuldades que vocês têm, em função disso nós orientamos para quem são as pessoas que vos poderão partilhar experiências. Mais uma vez, nossa preocupação em relação também aos mentores, não é que esses mentores sejam pessoas que vos vão dizer se a vossa ideia é má ou boa, não interessa de maneira nenhuma o que é que eles verdadeiramente pensam sobre a vossa ideia, porque mesmo que eles fossem vossos clientes, seriam apenas um cliente e nenhum negócio pode ser feito em cima de um cliente. Portanto, as opiniões não é aquilo que os mentores vos vão dar, aquilo que o mentor tem que dar é facilitar a vossa vida, é dar-vos contactos, é partilhar experiências, é recomendar ferramentas, no fundo é indicar caminhos. E é isso que os nossos mentores, que são todas pessoas com imensa experiência e uma grande disponibilidade e também a mesma vontade que nós temos de ajudar as pessoas a avançar com os seus projetos, é isso que eles irão fazer. Pronto, temos também vários outros parceiros que vocês já conhecem do site, mas depois também, se quiserem mais tarde, podemos explicar. Temos um conjunto muito grande de benefícios, de vantagens, perks, que aliás vão agora ser ainda nos próximos dias mais detalhados no nosso site, para que vocês percebam quais são também as vantagens que retiram ao juntar-se a nós e ao poderem utilizar essas ferramentas. São ferramentas que podem ser muito úteis e que têm grandes vantagens em termos financeiros em relação àquilo que seria o preço normal de mercado. Portanto, isso também é interessante, mas penso que nos próximos 2 dias, segunda-feira da próxima semana, quando forem lá os perks, neste momento só estão lá a lista deles todos, quando clicarem em cada um deles irão ver qual é realmente a poupança que farão por estarem envolvidos neste projeto, se necessitarem dessas ferramentas. Pronto, são aulas online, sim,
remotas, portanto, vocês estarão onde vocês quiserem. Se estiverem na praia, pode ser, demora neste momento, parece que não está muito previsto, está assim um grande tempo. Mas também se estiverem na praia, acreditem que não vai dar tempo para olhar muito à volta, porque isto é intenso, não é? Isto é um trabalho muito intenso, nós levamos isto tudo muito a sério. O tempo também não é muito, é 1h30 que acontece todas as terças-feiras, quase todas as terças-feiras, na frente veremos o calendário, mas é 1h30 muito importante. Ela será gravada, o que significa que também vocês poderão vê-la mais tarde, mas é muito importante que vocês estejam presentes e é muito importante também que percebam bem os conceitos e as tarefas que vão ter que realizar e depois que façam essas tarefas. E nós cá estaremos para vos dar feedback e vos ajudarmos nesses exercícios de validação e também de definição do que é as várias peças dessa máquina que vocês querem montar, que é o vosso negócio, não é? Muito bem, portanto, continuando, só para vos dizer, já sabemos, é 100% digital, de facto, nossa comunicação vai ser feita através de vários canais digitais, o Zoom é uma dessas ferramentas, mas como vamos ver à frente, temos outras coisas que também são muito, muito importantes para assegurar que vocês conseguem avançar e que têm sempre apoio e também que nós próprios temos mais visibilidade sobre como é que estão a decorrer as coisas e as vossas dificuldades. Essas 10 sessões são semanais, como já tinha referido. Eu estarei praticamente em todas elas e haverá, em alguns casos, outras pessoas que nós acharmos que são necessárias em função também de quais foram os participantes. Nós ainda não fechamos a lista dos participantes. Em função disso, também iremos fazer aqui alguns ajustes para garantir sempre uma coisa muito simples, que é maximizar o valor que os participantes podem ter de estarem neste projeto. Pronto, e é pós-laboral porque nós acreditamos que alguns de vocês poderão ter outros compromissos e poderão ter que trabalhar num horário um bocado diferente daquele que é ainda hoje para muita gente o habitual. Da minha parte, a única coisa que vos posso dizer é eu gosto muito daquilo que faço, sou um empreendedor de convicção, descobri que como empreendedor consegui uma coisa muito importante, que é a minha independência e a capacidade, no fundo, de decidir todos os dias aquilo que quero fazer. Não é só a questão da independência financeira, na verdade é a liberdade de poder decidir, não é? De não depender de mais ninguém. E isso, para mim, tem sido muito valioso e eu acredito que também será muito valioso para muitas outras pessoas. E é isso que eu gostava muito, é que as pessoas tivessem mais oportunidade de, pelo menos, experimentarem ser empreendedores. Para saberem um pouco mais sobre mim, é simples, é carregar depois no link que está ali, que por sinal vos leva ao LinkedIn, e aí podem conhecer melhor. E se quiserem juntar-se à nossa rede, à minha rede, terei muito gosto em vos aceitar na minha rede de LinkedIn. Pronto, eu também gosto muito disto e ensino também empreendedorismo na Universidade Católica, no mestrado internacional e também no curso de licenciatura. Já também referi, a nossa abordagem é muito prática também, isto não é teoria, não é uma sala de aulas, não, no sentido, até mudei o nome, mas numa altura tínhamos aí 10 aulas, mas não são 10 aulas, são 10 sessões de trabalho e sempre muito focado naquilo que são verdadeiramente os vossos desafios. Tendo tido a experiência de ser empreendedor, e ainda hoje sou, porque também estou a arrancar com mais um projeto, e é uma das coisas que eu não ensino e não falo e não estou aqui para vos dizer aquilo que não faço, é o contrário, não é? Eu estou aqui para partilhar com vocês aquilo que eu faço e que pratico. E também aquilo que fiz e que me enganei, que foi um erro e que podia ter feito melhor, para que vocês evitem também ter que ir por esse caminho. Portanto, é uma coisa muito focada nos vossos desafios, muito prática. Temos esse benefício desses mentores todos, que nós iremos alocar em função também daquilo que forem os vossos requisitos. E temos uma coisa muito, muito poderosa, que é esta nossa plataforma, que nós chamamos de FabStart Academy. Eu tenho aqui alguns slides sobre isso, não vos quero amassar muito sobre a matéria, mas é muito importante vocês perceberem que nós temos um sítio onde, de facto, à frente tem uns slides sobre isso, vocês vão poder encontrar a todo momento todas as tarefas que têm para realizar, as instruções que necessitam para realizar essas tarefas, os documentos que nós vos disponibilizamos, e depois também a possibilidade de vocês fazerem upload do trabalho que tiverem feito para obterem feedback. Bom, em termos das nossas 10 sessões, o que é que vamos fazer? Nós vamos começar por transformar a vossa ideia do negócio, que é sempre 3 coisas, não é? Um segmento de mercado, um problema e uma solução, num modelo de negócio, que são 9 coisas, não é? Também é uma segmentação dos clientes, perceber bem quem são essas pessoas, olhar depois para a parte da proposta de valor e determinar com clareza quais são os atributos de valor. O que é que os nossos clientes verdadeiramente valorizam naquilo que nós gostaríamos que eles amanhã viessem a comprar, não é?
E isso é muito importante, porque sendo verdade que o nosso trabalho aqui é um trabalho também de validar hipóteses, não é? De verificar se as vossas ideias têm viabilidade quando confrontadas com o mercado, também é verdade que este trabalho de validação nos ajuda numa outra coisa que é fundamental, que é o outro grande desafio. Não é? Se isto tudo decorrer, vocês decidem continuar e lançar o vosso produto no mercado, o que vem a seguir é, de facto, criar uma relação com muitas pessoas. E essa relação com muitas pessoas só se consegue com uma comunicação efetiva. E uma comunicação efetiva depende muito das palavras que nós usarmos. E por isso é que eu acho que este trabalho de validação tem essas duas vantagens. Não é? Por um lado, permite-nos descobrir melhor quem são estes nossos clientes e se eles realmente estão interessados naquilo que nós queremos fazer. Mas há uma outra coisa muito importante. É que verdadeiramente também nos ajuda imenso a nós percebermos como é que devemos de comunicar. Quais são as palavras e os conceitos e as ideias que são as mais importantes para estas pessoas. Porque se nós tivermos um excelente produto que até foi bem validado a partir dadas as experiências que realizamos, mas depois vamos para o mercado e não conseguimos comunicar, não conseguimos dar a entender aquilo que é distintivo na nossa oferta, não vamos ter clientes. E se não tivermos clientes, não temos receitas, não temos receitas, não temos nada. Temos um negócio que vai abrir falência ou que nos vai dar imensas dores de cabeça e muitas chatices. E não é nada disso que nós queremos. Portanto, a primeira parte é essa, é o telemodelo de negócio, identificar quais são as hipóteses que vamos ter que validar. Nós temos uma ferramenta que chamamos o quadro de validação, que vocês depois vão ter que atualizar. Vão ver que é uma ferramenta muito interessante, que vos ajuda muito, através de um conjunto de perguntas, a fazer um diagnóstico do momento em que se encontram e também à medida que vão progredindo, como vão aumentando em termos do processo de validação. Isso também é muito útil e acho que vos vai ajudar muito e está muito testado e é muito eficaz. Na sessão seguinte, portanto, entre a primeira e a segunda, vocês vão ter trabalho. O trabalho principal vai ser desenhar o vosso modelo de negócio e também identificar quais são as hipóteses mais críticas e começar a entender como é que se posiciona nesse quadro de validação. Na segunda sessão, que é passado uma semana, nós vamos olhar para a indústria, perceber bem quais são, no fundo, os stakeholders dessa indústria, não é? Quem são as entidades, as pessoas, as empresas que fazem parte dessa indústria, sejam eles os vossos clientes, os vossos concorrentes, ou aqueles que amanhã possam vir a ser concorrentes, não é? Que têm produtos substitutos, e aqueles que já cá estão, que são concorrentes hoje mesmo, e que já estão instalados e que, portanto, vão fazer-vos a vocês sempre concorrência. Portanto, vamos trabalhar nisso, vamos perceber melhor essa indústria, vamos perceber também melhor, temos uma análise de concorrência muito importante e temos, mais uma vez, também uma preocupação grande em ter uma ideia de qual é a dimensão do mercado. Eu queria vos dizer uma coisa que para nós é um fator que nos parece muito importante ter sempre em consideração. É que nos dias que correm, não há absolutamente razão nenhuma para nós pensarmos pequenino. No sentido pequenino, no sentido só de acharmos que o nosso mercado é a nossa cidade, ou é o nosso distrito, ou é uma zona do nosso país, ou é mesmo o país inteiro. Porque não é. Porque, na verdade, mesmo que nós tenhamos uma ideia que é uma ideia muito de nicho, não é? Muito, muito específica, não é? Uma coisa muito particular. Dou sempre aquele exemplo do Ali Jardine, não é? Que se transformou no, como é que ele chama? O rei das bolas de Berlim, dos berlindes, desculpa, não é das bolas de Berlim, porque as bolas de Berlim comem-se, os berlindes jogam-se com os berlindes, são as coisas de vidro, que eu quando era muito, muito, muito miúdo, que no meu caso já foi há muito tempo, brincava com essas coisas. E o Ali Jardine resolveu transformar-se no rei dos berlindes. E a verdade é que isso é possível por causa da internet. Aquilo é um pequeno negócio, um negócio de nicho. Mas é um negócio de nicho que já emprega toda a família. Ele começou isso com 8 anos de idade. E é uma coisa extraordinária porque só é possível porque nós temos essa tal coisa que é a internet, não é? E a internet é que diz que nós não podemos nem devemos nunca pensar apenas no mercado, que é um mercado muito pequeno em termos de geografia, não é? Porque a geografia que nós temos é o planeta, não é aquela geografia de uns quilómetros que ficam aqui à nossa volta. Bom, mas isso são tudo temas que nós iremos abordar na análise do contexto. E nada vos impede de vocês continuarem a insistir que a única coisa que vocês querem fazer é para a cidade de Lisboa, para a vossa freguesia. A única coisa que vai acontecer é que vão ter muito poucos clientes e, portanto, o negócio, se calhar, vai ser mais difícil de justificar, se não mesmo impossível. Bom, depois na sessão número 3, nós vamos trabalhar os clientes, não é? Vamos perceber melhor quem são estas pessoas, que critérios é que vocês vão utilizar. Nós temos alguns modelos de segmentação. Uma das coisas que eu penso que já ficou claro, mas só para tornar ainda mais explícito. Nós vamos partilhar com vocês, digamos, muitas coisas que já estão pré-fabricadas. Ou seja, em vez de dizer assim,
vamos lá aqui tentar descobrir quais são os segmentos de mercado que vocês vão utilizar, e para cada um desses segmentos vocês vão ter que encontrar um nome, vão ter que encontrar um conjunto de características, sejam elas demográficas, psicográficas, ou o que quer que seja. Nós vamos dar-vos uma lista de segmentos de mercado e que já estão descritos e que provaram ser eficazes no sentido de facto de dividir esses mercados grandes em grupos de pessoas que têm necessidades semelhantes e características semelhantes. Portanto, vocês aí já têm uma facilidade grande que é escolher qual desses segmentos de mercado é mais adequado. E eu digo qual desses porque nós insistimos muito no princípio que vocês foquem num segmento de mercado, a não ser que seja uma plataforma de dois lados, não é? Multi-sided platform, onde vocês têm que ter pelo menos 2 segmentos de mercado. Mas não é bom, no princípio pensamos que temos 5 segmentos, não é? Não vamos conseguir fazer nada com 5 segmentos, temos que nos focar. Depois podemos alargar, mas no princípio é um mesmo. Pronto, e temos que analisar esses clientes, temos que perceber, fazer as personas, temos que fazer algumas entrevistas, mandar uns surveys, e tudo isto também, como vos disse, não é, nós estamos aqui a falar, dizemos que isto tem que ser feito e agora vocês é que têm que descobrir como é que o fazem. Nós vamos explicar detalhadamente como é que tudo isto é feito. Para cada uma destas tarefas nós temos templates, que são quase só formulários, onde vocês têm que preencher a parte que não está preenchida. E até nesses casos damos alguns exemplos concretos, de outros que já o fizeram. E, portanto, facilitamos a vossa vida porque o trabalho é muito. E se o trabalho tiver que ser feito por vocês sem haver já, digamos, esses templates e haver esses exemplos que vocês possam utilizar, aí a coisa complica-se muito em termos do tempo que têm disponível. Portanto, vamos trabalhar isso, sempre muito baseado nesse conceito de partilhar com vocês os templates que nós fomos criando ao longo do tempo e que estão sempre a ser melhorados. Na quarta sessão vamos trabalhar a questão da proposta de valor, não é? Que é a vossa oferta e a forma como vocês a comunicam aos vossos clientes, não é? E vamos criar tal elevator pitch, não é? O discurso de elevador. Nessa altura também vamos dar uma checklist de indicações e tips ou dicas, não é? Como se diz em brasileiro, sobre como encontrarem um nome. Se já tiverem o nome do negócio, a única coisa que eu vos sugiro é que verifiquem se o vosso nome cumpre com uma boa parte dessas melhores práticas, não é? Se não, se calhar vale a pena repensar o nome, mas muitas vezes, com certeza que vocês já pensaram em muitas daquelas coisas e não será essa a dificuldade, mas pronto, o nome é muito importante, também o nome, há de facto algumas regras que devem ser tidas em consideração quando se dá um nome a um negócio. O nome é o princípio de um brand, não é um brand, mas é o princípio de um brand, e o brand, a marca, é um dos ativos mais importantes que vocês podem construir. E poderão ter inclusive um negócio que daqui a alguns anos a coisa mais valiosa que esse negócio tem, e o quiserem vender, aquilo que as pessoas vos vão pagar mais por, é precisamente essa marca. Portanto, é preciso acautelar a marca, defini-la com clareza. Branding é um tema muito interessante, nós iremos também aqui abordar com detalhe. Mas temos que começar por dar-lhe um nome, dizer qual é o segmento de mercado, explicar o problema e dizer porque é que nós temos uma solução que é melhor do que outras que existem, e depois também comparar isso com os nossos concorrentes. Isso nós chamamos um elevator pitch, não é? Uma frase que nós diríamos se estivéssemos no elevador e se alguém nos perguntasse, mas afinal qual é o nosso negócio? Bom, depois fazemos outras coisas como um mini site, que nós chamamos uma landing page, e vamos começar também a trabalhar na tal nível de preparação para o lançamento, ou seja, quando vocês começam ainda estão muito longe de poder lançar o negócio. Mas à medida que vão fazendo essas tarefas todas, vão atingindo objetivos, vão atingindo resultados, e esses resultados permitem-vos ir subindo no nível de preparação para o lançamento. Há um nível mínimo para preparação para o lançamento. Se vocês não atingirem esse nível mínimo, eu diria que pode acontecer por 2 razões. Uma, porque vocês não se esforçaram o suficiente, a certa altura começaram a não fazer as tarefas que tinham que fazer, ou, tendo feito essas tarefas todas, os resultados, de facto, não suportam a vossa ideia do negócio. E como eu costumo dizer, é sempre muito melhor nesta fase descobrir que o nosso negócio vai ser um fracasso do que descobri-lo mais tarde, não é? Porque neste momento a única coisa que teria que acontecer era repensar a ideia e começar com uma outra ideia nova. E nesta altura ainda se consegue, se calhar, com uma ideia nova, continuar neste processo. Bom, e pronto, é isso. Vou só falar mais rapidamente sobre o que vem a seguir. A seguir é a questão dos canais das relações, como é que nós vamos comunicar com estas pessoas. As táticas de marketing, nós temos um conjunto de fichas de marketing. Nós não nos vamos dizer assim, usem o Facebook. Não, nós vamos explicar que dentro do Facebook existem várias coisas, mas, por exemplo, se quiséssemos, numa dessas fichas nós temos uma coisa chamada Facebook Ads, não é? Anúncios no Facebook. Nós temos que explicar porque é que
em algumas circunstâncias, isso é uma excelente aposta para vocês conseguirem gerar oportunidades de negócio. E porque é que noutras circunstâncias são outras coisas que são adequadas. E se for mesmo, por exemplo, neste caso, os anúncios no Facebook, como é que isso se faz? Não é? Como é que se faz em detalhe? É quase como se preencher as partes que faltam nos nossos formulários para vocês poderem lançar uma campanha rapidamente, de forma que tenham bons resultados. E pronto, é isso que trabalhamos aqui na questão dos canais e das relações, não é? Se houver canais físicos também vos ajudamos na questão do processo de vendas e como é que vocês devem fazer para convencer os vossos clientes. Mas aqui eu acho que o mais importante mesmo são duas coisas. Uma é, sabendo quais são os objetivos que pretendemos atingir, é que táticas de marketing é que nós vamos aplicar e que resultados é que nós queremos obter, para depois comparar com os resultados que efetivamente obtivemos. Se eles estiverem aquém daquilo que pretendíamos, temos que mudar a tática de marketing, não é? E depois, para aquelas táticas que funcionarem, então criamos uma campanha, um plano de marketing que vai ser muito útil para depois, na fase do lançamento no mercado. Muito bem, bom, vou continuar, se calhar isto vocês já devem estar fartos de me ouvir, vou ser mais rápido, porque se houver alguma dúvida, mais fácil vocês perguntarem, senão alguns vão ficar aborrecidos comigo, porque eu estou a falar muito. Vou só dizer mais as 5 outras, portanto a primeira parte foi aquela, a segunda parte são mais 5 sessões. A sexta é muito importante, porque aborda um tema crítico. Número 1, esta ideia de que há muitas formas de ganhar dinheiro, não há uma só, não é só a transacional, toma lá isto, dá-me para cá o dinheiro. Há muitas outras fontes de receitas e é muito bom, inclusive, ter um negócio que tem mais que uma fonte de receita. E depois a fonte de receita também tem um outro desafio, que é o pricing. E a psicologia de preços é muito interessante e vocês aqui irão aprender algumas dicas que funcionam muito bem em termos de como definir melhor o preço que é o mais adequado para o vosso produto. Sabendo que depois ele também vai ter que ser testado e daí que nasce este produto mínimo viável, um piloto, para que se possa apresentar ao mercado e validar esses pressupostos. Bom, depois vamos para a parte do lado esquerdo do nosso modelo. Aqui vamos ser mais rápidos porque aí nós já temos muito trabalho feito que vos podemos ajudar. Não é? Em termos da cadeia de valor, nós temos um template de cadeia de valor que é praticamente só fazer alguns acertos. Os processos deste tipo de negócios, normalmente, pelo menos uma boa parte deles, são muito semelhantes e nós já os temos todos documentados e, portanto, também podemos e iremos partilhar com vocês. Se houver outros recursos, também têm que ser identificados e também trabalhar na questão de quais são os modelos de parceria. Nós temos muita experiência em parcerias, todos os projetos dos meus negócios sempre envolveram parcerias e posso partilhar com vocês o que é uma forma de estruturar uma parceria de forma a maximizar o sucesso dessa parceria. Qualquer parceria tem que ser win-win, tem que ter com vantagem para ambas as partes, mas também tem que ser definida, não é? Através de um memorando ou de um contrato ou de um documento, não é? Bom, a seguir, vamos trabalhar a parte financeira. Vocês têm que saber quanto dinheiro é que vão precisar, não é? Nós somos grandes defensores que a melhor maneira de financiar um negócio é aquilo que se chama bootstrapping, ou seja, o negócio é financiado com as receitas que vêm dos clientes. Então, minimizamos os custos, em particular os custos fixos, procuramos sempre que o nosso negócio tenha mais custos variáveis, porque são mais fáceis no início, porque vão crescendo à medida que nós vamos crescendo, e além disso, se nós formos confrontados com uma anomalia como aquela que estamos a viver, podemos adequar a nossa estrutura, os nossos custos em função também dessa circunstância. Portanto, trabalharemos também, em qualquer caso, quanto dinheiro é que nós vamos precisar inicialmente e como é que o vamos conseguir. Quais são as fontes de financiamento. Há várias e em Portugal também existem alguns incentivos que podem ser aproveitados. Às vezes o problema é mais o tempo que demora no processo de decisão, mas nós depois explicaremos isso. E pronto, e depois é partindo do pressuposto que vocês têm as evidências todas que necessitam para lançar o vosso negócio, é planear esse lançamento, não é? É ter um plano. Só aqui é que aparece o tal famoso plano de negócio, que para nós é uma coisa bem mais simples do que, se calhar, muitos pensam que é um plano de negócios. E temos também um plano de lançamento. Aliás, eu chamaria um plano de pré-lançamento e de lançamento, porque nós começamos a preparar o lançamento, vocês devem começar a preparar o lançamento antes de fazer o lançamento. E é isso que faremos aqui também. E também teremos a oportunidade para aqueles que o desejarem de fazer algumas apresentações a investidores, para aqueles que acharem que a melhor maneira de continuarem, ou porque precisam mesmo, é obter financiamento. Muito bem, chat. Já temos aqui... Sim, temos aqui só uma inscrição a título no programa, se o programa é individual ou pode ser com uma equipa. As inscrições são feitas em equipa, mas a equipa pode ter uma pessoa. Mas o valor que lá está é o valor de equipa e a equipa, como eu disse, pode ter uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, as pessoas que vocês quiserem. Se vocês quiserem a nossa recomendação,
depende do tipo de negócio, tá bem? Porque há negócios, por exemplo, negócios como aqueles que nós chamamos um side hustle ou um side project, um negócio que é, na verdade, um negócio que vocês fazem em paralelo a uma outra atividade que vocês possam ter, e aí não me espanta nada que vocês tenham uma equipa com uma só pessoa, que são vocês. Mas se o negócio for um negócio em que vocês querem dedicar full time, querem crescer e querem ter um objetivo maior do que ter ali um complemento em relação à receita que já conseguem, aí começa a ser importante também ter uma equipa. E se não tiverem, também vos ajudamos a definir quais são os perfis que vocês necessitam e onde é que podem ir procurar essas pessoas. Muito bem, pronto, no fim é que preciso criar a empresa, não é? Embora entre o 9 e o 10 possa haver ali um desfazamento, porque há maneiras de vocês começarem o vosso negócio sem terem a empresa a funcionar. A empresa tem algumas... Em Portugal é fácil criar uma empresa, convenhamos. Muito mais fácil que em muitos outros países. Mas há muitas pessoas que ainda se assustam muito com isso. E tem que ser feito bem feito. E depois depende também do formato da empresa, se é uma LDA, se é uma sociedade anónima, uma unipessoal. E nós aqui também temos essa explicação toda, como é que isto se faz. E quais são os custos que são inerentes e as tarefas uma a uma que têm que ser realizadas. Muito bem. Bom, então... Como é que nós estamos? Está a responder às vossas expectativas em relação a esta apresentação, ou está a ser muito demorado, ou muito detalhe, ou preferem... Eu ainda tenho mais uns slides para mostrar, querem que eu mostre o resto dos slides ou fique a responder às vossas perguntas? Olá, António. Eu tenho aqui mais umas perguntas que também estão a surgir no Facebook e nos outros canais, e se calhar tem a ver aqui com a agenda. E houve aqui alguém que perguntou se no final do programa também estava prevista a apresentação da ideia de negócio a possíveis interessados em parcerias, investidores ou business angels. Isso. Está no fundo aquele pitch final, não é? É isso mesmo. Está ali no planear lançamento. Nós temos a sorte de haver uma relação muito estreita entre a fábrica de startups e várias entidades que estão dedicadas precisamente ao financiamento de projetos, seja a Portugal Ventures e outros fundos que estão, e a própria Associação Portuguesa de Business Angels, que aliás está num processo também agora de fusão com a FNABA, o que eu acho que é uma excelente ideia, e, portanto, conhecemos bem os Business Angels, nós próprios temos um fundo, e portanto a ideia sim é para aqueles que necessitarem, nós também iremos trabalhar no sentido de vos dar contactos que vocês possam aproveitar para fazer o vosso pitch, e também vos ajudaremos a preparar esse pitch. Ok, acabou por responder aqui a outra pergunta, que é se nós ajudávamos a obter financiamento ou neste acesso aos investidores. Sim. E sim, temos aqui vários canais, não é? Leva-nos aqui também a outra questão, ao longo do programa, portanto estes são os dias em que há aulas, e perguntam-nos como é que vai ser o acompanhamento. Sim, são aulas, há sessões de trabalho. Exatamente. Eu não gosto muito da ideia de um professor, que parece uma pessoa que começa ali a falar, fala muito de teoria. Nós não falamos de teoria também, nós falamos de coisas muito práticas e coisas muito concretas que são absolutamente essenciais para que o negócio possa ter sucesso. Mas desculpa, Filipe, interrompi. Não, são sessões muito mais interativas, isso é verdade. E perguntavam aqui como é que vai ser a consultoria ou este apoio da fábrica de startups naquele que é o pacote mais completo deste programa. Muito bem. Além destas sessões. Sim, pronto. Nesse caso, para o pacote mais completo, nós temos, para além destas sessões, que estas sessões são abertas a todos os participantes, não é? Nós temos o que eu chamaria sessões one-on-one, sessões privadas, sessões em que eu ou outras pessoas, consoante também as circunstâncias, possam, de facto, interagir com essas equipas ou com esse empreendedor, no sentido de responder a perguntas concretas que eles tenham e os ajudarem em relação a questões que eles necessitem de apoio, não é? É isso. Ok. Então só mais uma questão, antes do António se calhar avançar aqui só no... uma coisa. Sim, aliás, só para ser mais claro, lá no nosso site diz lá videochamadas semanais de acompanhamento com a equipa e depois apoio individual no processo de criação da empresa. Mas essas videochamadas semanais, portanto, são as tais privadas, one-on-one, não é? Obrigado. Há aqui alguém nos pergunta, já falámos aqui da questão da equipa, se não tiver alguma coisa clara, vocês vão escrevendo no chat, por favor, está bem? E perguntam-nos aqui em relação às equipas, se a alguma altura deste programa vai haver ajuda para encontrar membros, para se juntarem às equipas, porque algumas pessoas estão sozinhas, já identificaram necessidades de recursos humanos. Sim. E se nós contemplamos essa ajuda.
Há duas coisas interessantes. Uma é, quando vocês estão a trabalhar num programa como este, às vezes há oportunidades das próprias pessoas se juntarem umas às outras, não é? Porque nós fomentamos muito a partilha e queremos muito que as pessoas conheçam umas às outras e conheçam os projetos de uns e de outros, e por essa razão também muitas vezes surge essa oportunidade de se juntarem esforços e assim criar equipas mais fortes. Nós próprios, como estamos muito dentro do ecossistema empreendedor, falar com as pessoas com quem nós vamos interagindo nos nossos diversos programas e também naquilo que fazemos nas universidades, no sentido também de nos aproximar de pessoas que eventualmente possam juntar-se à vossa equipa. Reparem, o que é muito importante de entender aqui é o seguinte: este projeto foi montado para aumentar a probabilidade de vocês terem sucesso. E tudo aquilo que nos parecer que são coisas que seriam ajudas valiosas para que isso possa concretizar-se, nós iremos trabalhar nesse sentido. É isso que queremos. António, afinal tenho aqui mais uma pergunta que o Sebastião fez agora aqui no chat. Caso tenhamos um modelo de negócio aparentemente semelhante a uma startup que já foi apoiada na fábrica, que ficou out of business, nós vamos partilhar com os participantes o que é que correu mal com essas startups, ou existem obrigações de confidencialidade que nos impedem de fazer isso? Não. Há aqui uma coisa muito interessante. Nos programas de aceleração que nós fazemos, e nós sempre dissemos que acreditamos muito no Learning by Sharing, no Learning by Doing. E as empresas, desculpem, as equipas, que ainda não são empresas nessa altura, os empreendedores sabem que se participam neste programa tem que haver uma razão forte para não quererem partilhar essa informação. Até porque nós não acreditamos nada nessa história que o segredo é a alma do negócio. Não é? Isso não é verdade. Não é mesmo verdade. Nos dias que correm, exatamente o oposto. Quer dizer, a nossa principal preocupação tem que consistir em nós darmos o máximo de divulgação às nossas ideias. Porque se nós não dermos o máximo de divulgação às nossas ideias, duas coisas terríveis podem acontecer. Uma é, os nossos clientes nunca ouviram falar sobre nós, nunca nos disseram nada, portanto nós fizemos uma coisa que os clientes não fazem mais pequena ideia, e quando descobrem, não lhes interessa. E a outra é, nunca chegam a descobrir. Nunca chegam a falar connosco, não sabem quem nós somos. E, portanto, isto parece uma coisa assim simples, mas não é. Porquê? Porque nos dias que correm, esse é o maior dos desafios, porque as pessoas estão bombardeadas de informação de todos os lados, todos os dias, todos os segundos. E, portanto, no meio dessa enorme quantidade de informação, desse barulho imenso que nos rodeia, fazer chegar uma mensagem não é tão fácil. E por isso é que é muito importante que comecemos desde o início a dar o máximo de divulgação às nossas ideias. E nunca devemos ter medo de roubar ideias. As ideias, número um, não são assim tão diferentes umas das outras, e é nos detalhes dos modelos de negócio e também no trabalho de validação que nós vamos aprimorando essas ideias, e é isso que vai fazer a diferença, é a execução. A ideia pode ser muito boa, mas vale muito pouco no somatório de tudo aquilo que é preciso fazer para que seja um negócio a funcionar. E, portanto, a resposta é, número um, sim, é claro, todos os projetos que passaram, não só os que fracassaram, porque nós aprendemos com os sucessos e aprendemos com os insucessos. E a nossa intenção aqui é sempre, quando nós, aliás, eu falei aqui muitas vezes em melhores práticas, não é? Quando nós no nosso programa partilhamos com vocês como é que se deve fazer uma entrevista a um cliente, como é que se deve contactar pela primeira vez para que eles assinem, por exemplo, uma newsletter, ou como é que nós devemos, por exemplo, descobrir se o cliente realmente está disponível para pagar um determinado valor. Tudo isso, não é? Tudo isso vai sempre obrigar a uma interação grande com esses clientes e vai obrigar também a uma partilha muito grande dessa informação e, de facto, vai obrigar a que, o que eu diria é, o mais importante para mim, e é isso que eu queria que vocês estivessem presentes, nós estamos constantemente a descobrir o que é que funciona bem e também a descobrir o que é que funciona mal. E aquilo que incluímos no nosso programa, como podem imaginar, é o que funciona bem. E, portanto, quando nós vos dizemos para fazer estas coisas todas que há pouco estava a referir, foi porque já fizemos muitas experiências. E algumas delas deram os resultados. Eu não estou a falar do resultado no sentido de validar ou invalidar. É qual é a melhor maneira para encontrar um resultado que seja fidedigno. É isso que eu estou a dizer. Porque pode ser fidedigno e não validar a ideia. Não tem problema nenhum. Pode ser fidedigno e validar a ideia. Agora, se não for fidedigno, se a informação não for realmente uma informação sólida,
então podemos muitas vezes chegar à conclusão errada, não é? Que é, acreditamos que sim, que até vai ser validado quando for para o mercado e não acontece, ou não é? São os falsos positivos, não é? Ou os falsos negativos. E, portanto, nós temos de ter muito cuidado com isso e para nós é muito importante, de facto, aproveitar, não só, aliás, já agora, aquilo que nós sabemos e descobrimos por todos estes projetos que já passaram pelas os nossos projetos, mas também há imensa informação na internet, coisas espetaculares. Uma das grandes coisas que nós temos para partilhar com vocês é precisamente onde é que estão as melhores fontes de informação, quais são aquelas pessoas, quais são aqueles case studies. Por exemplo, case studies, há coisas extraordinárias que vos dão uma noção muito mais precisa do que é ser um empreendedor, não é? E a dificuldade que vocês hoje têm não é obter informação, a dificuldade maior é obter a boa informação, seja aquela que confirma aquilo que vocês gostariam que fosse o vosso negócio, seja aquela que diz que não é por aí. E, portanto, sim, nossa intenção é partilhar ao máximo tudo aquilo que nós já aprendemos, tanto com os que fizeram e que não correu bem, quanto com aqueles que fizeram e correu bem. Aprendemos com os dois e é isso que vamos partilhar com vocês. E vamos trazer pessoas dessas também, dentro da lista dos mentores, temos pessoas que já passaram por isso e alguns até que ainda estão a passar e outros que tiveram sucesso e outros que não tiveram sucesso e tudo isso também será muito interessante e muito útil. Eu ia mesmo pedir que falasse um bocadinho mais dos mentores, porque temos recebido bastante e-mails a perguntar. Sim, mas então deixem-me que já que tem aqui só mais uns slides, este slide também vocês já conhecem, é só o slide, conhecem porque está no site. É o slide dos dias em que ocorrem as sessões, como já sabem, são sessões pós-laborais a partir das 18 horas, não é verdade, Filipe? E é 1h30. Estão aqui todas, não temos sessões no Natal, não temos. Mas não temos. Fazemos uma pausa. É Natal, não é? Precisamos. Claro. Quer dizer, nós fazemos uma pausa, mas vocês devem continuar a trabalhar. Aliás, podem aproveitar o Natal, não tanto para fazer entrevistas para os vossos amigos e familiares, mas para perguntar aos vossos amigos e familiares com quem é que vocês devem falar. Mas pronto, portanto, isto aqui é o nosso calendário. Aqui também referi o seguinte, nós fizemos ao longo destes anos sempre tivemos sempre uma preocupação muito grande na sistematização, e há pouco já referi isso, temos muitos templates, e esses templates vão ser disponibilizados tanto no formato eletrónico, nós, neste caso concreto, também vos enviaremos depois para casa uma caixa, que nós chamamos de Startup Box, onde vocês terão estes materiais. Embora estes materiais também estão em formato eletrónico, e como este programa é digital, vocês vão ter que trabalhar nos documentos em formato digital, mas agora ficam com eles. Nada vos impede em casa, que às vezes eu, por exemplo, pessoalmente gosto imenso de rabiscar as coisas e, portanto, para mim é muito mais agradável, se vocês olhassem aqui na minha secretária à volta, veem que está tudo cheio de diagramas e de palavras e de setas, porque eu gosto muito de organizar os meus pensamentos dessa maneira. E depois passo para o computador. Mas isso cada um faz como quiser, nós damos essas duas hipóteses e vocês escolhem. Muito bem. Pronto, sobre a plataforma, o Filipe até está muito mais capacitado que eu para falar desta plataforma, mas ela é realmente uma ferramenta indispensável para o sucesso deste projeto, porque é aqui que vocês descobrem tudo aquilo que necessitam de fazer. Portanto, todos os nossos bootcamps, as nossas sessões, as tarefas todas que são incluídas estão aqui nesta nossa plataforma. Vocês podem assistir a estas sessões em direto ou através do Zoom, mas também depois temos os vídeos para vocês poderem consultar offline. Tem uma possibilidade de comunicar com a equipa da Fábrica de Startups, fazer os downloads dos templates, das apresentações, tudo aquilo que foi partilhado com vocês. E depois também não se esquecerem que, como têm que fazer trabalho, para aqueles que quiserem feedback, e já agora também quiserem estar bem pontuados dentro da plataforma, também têm que fazer o upload desse trabalho, não é? E nós damos algum feedback, temos também uma ferramenta para desenhar um modelo de negócio. Pronto, aqui é só um exemplo, neste caso concreto, é de um projeto, não interessa qual é o nome, por acaso está todo em inglês, mas nós temos isto em português e em inglês. Este programa vai ser feito em português e, portanto, também aqui está as coisas, pelo menos quase tudo, Filipe, em português. De vez em quando aparece ali uma palavra ou outra em inglês, mas não é grave, porque não tivemos ainda tempo, se calhar. Ou se calhar algumas palavras que ficam melhor em inglês do que em português, e que são já do conhecimento comum, não é? Pronto, mas aqui está em inglês, embora a nossa expectativa vossa é que encontrem uma parte disto depois em português. E aqui o que vem é, para esta equipa, que chama-se Energy Biz, as diferentes etapas, são as diferentes sessões que estão ali, eles já fizeram 2, e também em que é que consiste cada uma destas coisas, não é? E, portanto, isto permite-nos ali uma radiografia rápida, perceber onde é que as coisas estão,
tanto em termos de quais são as grandes etapas, como as tarefas que já foram realizadas e o feedback, o rating que obtiveram para essas tarefas. Aqui é um exemplo de um detalhe da tarefa, que tem, neste caso, um vídeo, uma explicação, e depois tem ali um download para fazer o download dos formulários. E depois vocês também, quando tiverem feito o trabalho, de acordo com as instruções que tiveram na sessão de Zoom ou no vídeo, fazem um upload desse trabalho e vão ter a nossa avaliação e vamos pontuar-vos, vamos dar-vos estrelinhas e vamos explicar porque é que vos demos essas estrelas, na expectativa que vocês possam melhorar algumas coisas, se não tiverem tido 5 estrelas. Se tiverem 5 estrelas, estão de parabéns, porque fizeram um ótimo trabalho. Isto não tem uma nota também, isto não se passa nem se reprova, isto faz, não é? Isto, nesse aspecto, como eu disse, não é um curso, não é uma aula, não é tirar uma licenciatura. É, na verdade, percorrer um caminho, temos uma aventura pela frente que consiste em descobrir como é que nós vamos montar um negócio e fazer com que ele tenha sucesso. Pronto, depois isto aqui é até a ferramenta para desenhar um modelo de negócio, que também é muito simples, drag and drop, e que depois facilita muito também a criação das hipóteses. E aqui é já o caso desta mesma equipa que já fez um conjunto grande de tarefas e está ali também descrito o status, não é? A situação de cada uma dessas tarefas. Neste caso, as 4 primeiras já estão feitas e já foram avaliadas e a quinta, que é o teste de hipótese, está a avançar, não é? Teve ali só 3 estrelas. E pronto, isto sou eu, não vale a pena falar mais sobre isto. Se vocês quiserem conhecer mais, LinkedIn é a melhor situação, é o melhor sítio onde encontrar mais informação. Google também funciona. Podem só pôr o meu nome. E pronto, os mentores. O Filipe estava a falar dos mentores. Nós temos muitos mentores, são pessoas que já fizeram o caminho, não é? E que sentem, eu diria mesmo, a obrigação de ajudar outros. Muito à semelhança, aliás, daquilo que é a nossa atitude na fábrica de startups. E fazem-no pro bono, fazem-no porque acreditam, fazem porque querem dar o seu contributo e fazem também porque têm experiência relevante. E, portanto, nós aqui o que precisamos é perceber para cada um dos projetos quais são as dificuldades maiores que vocês têm e fazer esse matchmaking entre as equipas e dar-vos uma recomendação sobre os nossos mentores que possam, porventura, ser os mais adequados para responder a essas questões. Não é? Portanto, é assim que funciona. Há uns slots, vocês têm que escolher esses slots. Alguns mentores são mais solicitados que outros, portanto, aí vocês vão ter que ter cuidado, porque vão ter que rapidamente escolher o slot, porque senão pode acontecer que já não haja disponibilidade de parte desses mentores. Esses mentores, como vocês podem imaginar, dão-nos tempo, mas não nos dão tempo infinito, não é? E, portanto, depois é preciso ter cuidado em relação a quais são os mentores que vocês pretendem e o mais depressa possível escolher a hora e o dia onde querem falar com essas pessoas. E pronto, sobre aqui a questão das mensalidades. Eu lembro-se que havia uma outra pergunta que era se pode fazer upgrade ou downgrade em relação a estes níveis. Poder pode, estamos disponíveis para isso. Portanto, não estamos a imaginar muito bem como é que isso pode acontecer, mas sim, quer dizer, talvez porque alguém se inscreve no nível mais baixo, ainda com um bocado de dúvidas sobre se nós somos capazes de os ajudar ou não. E depois, à medida que vão avançando, vão descobrindo que sim, afinal, estas pessoas andam para aqui a falar, mas aquilo que falam é aquilo que fazem. E, portanto, vale a pena fazer o upgrade. E pronto. Nós também temos algumas bolsas, são poucas, que nós temos disponíveis no formato de uns vouchers. E, portanto, se por acaso para alguns de vocês a questão financeira for uma questão muito complicada de resolver, falem connosco e nós faremos um esforço. Não podemos prometer a todos, mas faremos o melhor, não é? Portanto, não queria que fosse por uma questão financeira que vocês não se inscrevem no programa, sabendo, contudo, que o programa não é gratuito. Mesmo com as bolsas, não é gratuito. Bem, este é um programa que, no nosso entender, tem muito, muito, muito valor. Para nós é um investimento enorme, que não é de maneira nenhuma recompensado por aquilo que vamos a receber destas FIIs que estão aqui identificadas, mas pronto, pretende também ser uma prova de conceito de que isto é possível fazer e pretende também ser um primeiro passo para depois alargar isto a uma escala maior, não é? Nós na fábrica de startups nunca nos posicionamos apenas como uma entidade focada em Portugal, é o nosso país, é aquilo que nossa prioridade, mas também achamos que o mundo todo também precisa de ajuda na área do empreendedorismo e nós estamos também muito vocacionados por isso. E pronto, o que é que eu tenho aqui mais?
Nada, apenas dizer-vos que as inscrições estão abertas, o URL é esse mesmo e pronto, temos um limite de participantes e esse limite está ali, o Filipe meteu 20 e eu era da opinião que devia ser uma coisa mais curta e ainda estamos para discutir isso. Portanto, não se fiem muito nesses 20 porque eu para a esta primeira edição é uma edição, por um lado tem uma enorme vantagem, não é? Vai haver mais interatividade porque nós também queremos perceber melhor quais são as vossas dificuldades, os vossos problemas e como é que nós podemos aprimorar esse programa. Mas é óbvio que esse programa em futuras edições tem que ser mais standardizado, não é? E tem que ser com, eu diria, menor envolvimento direto nosso, menor consumo de horas. E nesse sentido também estamos aqui interessados nesta fase em avançar, se calhar com um número mais pequeno, para podermos aprender mais sobre isso e também para podermos dar mais apoio. E pronto, em que é que consiste o apoio individual no processo de criação da empresa? É muito simples. Nós temos uma... Primeira pergunta que vocês têm que responder quando querem... Bom, a primeira delas é quando é que eu quero criar a empresa. A segunda é que empresa é que eu quero criar. Não é? E nós temos uma árvore de decisões, de decisão, que no fundo faz perguntas e em função dessas perguntas diz qual é o melhor modelo. Muitas vezes ficamos mesmo por uma sociedade limitada, não é? Uma sociedade por cotas, mais concretamente, ou por uma sociedade unipessoal. Mas poderá haver casos em que seja preciso uma sociedade anónima. Se for uma sociedade anónima, é uma realidade um pouco mais complexa. Mesmo nas sociedades por cotas, nós estamos aqui para vos ajudar e recomendamos fortemente que haja um acordo parasocial. Neste caso é um acordo entre os cotistas, não é bem entre os sócios, mas também é importante saber exatamente o que é que cada um se compromete a fazer e quais são os benefícios e vantagens para cada uma das partes. E, portanto, isso são tudo templates que nós já temos e que nós os ajudamos. Portanto, ajudamos a escolher qual é o melhor formato, ajudamos também naqueles documentos que são indispensáveis para evitar problemas no futuro, nomeadamente os acordos parasociais. E também temos alguns dos nossos mentores que são pessoas que são advogados e que têm também essa disponibilidade pro bono para dar algum apoio nesta fase de constituição da empresa. Mas também não queria criar aqui uma ideia de que isto é uma coisa complexa, porque não é. Portugal é um dos países onde é mais fácil criar uma empresa, é só preciso saber como é que se faz. E pronto, nem todos poderão fazê-lo na empresa na hora, porque a empresa na hora podem fazê-lo, mas naquele sentido de chegar lá e no mesmo dia sei que a empresa é criada, porque aí tem que submeter a um nome que muitas vezes não é um nome. A criatividade ali funcionou, no meu entender, da forma errada, porque os nomes que estão disponíveis na empresa na hora são nomes que, francamente, não... Pronto, bom, enfim, diria que haveria... Se tivessem lido a nossa checklist sobre como dar nomes a empresas, não teriam surgido nenhum daqueles nomes. Mas, portanto, essa é a única limitação. Mas pode-se criar mesmo na empresa na hora, mas com o nosso próprio nome. Só que para isso nós precisamos primeiro fazer um pedido no registro de pessoas coletivas, não é? E obter a permissão para poder avançar com esse nome. E depois então fazemos a constituição da empresa e depois temos que ir às finanças dar início da atividade. E no processo todo, sendo uma LDA ou uma SA, precisamos de um TOC, num técnico oficial de contas, e se formos uma SA ainda precisamos de um ROC, e tudo isso são coisas que nós explicamos e ajudamos. Para nós é muito fácil, já criamos tantas que na verdade não é assim nada que nos demore muito tempo. E mais uma vez, também criamos tantas e algumas não criamos muito bem. E portanto agora, quando as criamos, felizmente, criamos de acordo com aquilo que nós acreditamos que é a melhor receita para criar empresas, que funciona bem. Muito bem. E é isso. Que mais perguntas é que eu vos posso... Não tenho tido muitas perguntas, estou a ficar um bocado desiludido. Ou isto é muito chato e eu estou aqui a falar e ninguém está assim tão interessado, ou então é só porque vocês são muito acanhados. Um empreendedor não pode ser acanhado, um empreendedor tem que ser um go-getter, não é? Um empreendedor tem que ser uma pessoa que não tem medo de falar com outras pessoas, não é? Vamos lá, então, que outras perguntas é que vocês têm? Mas olha, que a sessão passou muito depressa, António, já estamos aqui há uma hora a falar sobre vários temas, por isso é normal que também tenhamos conseguido ir cobrindo aqui as dúvidas. É verdade, é verdade. Isto era só uma brincadeira, era uma provocação. Era uma provocação. Muito bem. Então, mas estejam à vontade, a sério, qualquer coisa. Tem duas maneiras de o fazer. Agora, se ainda quiserem, através do chat ou através da oralmente, ou através do nosso e-mail.
ou de outra maneira qualquer, tenho muito gosto. Sim, eu acho que quase todos vocês já devem ter o meu e-mail, ou então através também do starting.pt rapidamente conseguem enviar-nos uma mensagem e nós respondemos a qualquer dúvida que surja. Eu aproveitava para relembrar também. É que eu percebo que também, desculpem, estava aqui a ler algumas mensagens e eu percebo que algumas pessoas queiram falar privadamente porque são questões particulares e, portanto, eu atenderemos nisso também e estamos aqui para vos ajudar e quem quiser que nós também tenhamos nós próprios a iniciativa de os contactar, também o faremos. Também não há... É só enviar a vossa mensagem, seja por e-mail, seja através aqui do chat, ou seja, penso que tem outras maneiras de comunicar comigo, não é? Nem que seja o número de telefone. E qualquer coisa que precisem, nós estamos aqui para vos ajudar também. E o que for mais confortável para vocês, digam. E nós tentaremos ajudar. Tá bom? Que eu já estou a precisar de beber água, que já falei muito tempo. Eu aproveito só para relembrar que até amanhã temos o desconto, o voucher de 30% de desconto para quem se inscrever. Isso mesmo. Se alguém estivesse na dúvida, mesmo alguma questão que surja entretanto, nós estamos disponíveis. Isso mesmo. E pronto. Portanto, falem connosco. Qualquer dúvida, estamos à vossa disposição. Foi um gosto muito grande ter aqui todos vocês, ouvirem-me pacientemente. Posso já agora aproveitar só para dizer mais uma coisa, que é, as nossas sessões de trabalho não são sempre assim, não é eu aqui a falar, porque isso é um bocado cansativo. São uma coisa mais interativa, com coisas mais práticas, que calhar mais interessantes do que hoje uma conversa. Mas pronto, tinha que ser dito, está dito, também acho que é importante vocês perceberem bem as regras do jogo. E pronto, agora ficamos nós à vossa disposição e para aquelas pessoas que nos pediram para que nós vos contactemos, também iremos fazer isso no início da próxima semana, está bem? Quer dizer, eu posso pedir aqui ao Filipe para falar, porque eu daqui a pouco, já não falta muito, daqui a uma hora, vou estar fora durante uns tempos e, portanto, mas o Filipe ajuda-nos. Sim, nós conseguimos tratar tudo. Eu agradeço a todos os que se juntaram aqui no Zoom e também no Facebook, porque a sessão teve a ser transmitida em direto pelo Facebook, onde tivemos mais pessoas também a ouvir. Agradeço a todos. Muito bem, ficamos à espera das vossas perguntas. Aqueles que nos pediram para vos contactar, iremos fazê-lo à ZAP. Eu, entre mim e o Filipe, faremos isso nos próximos dias, não é? Muito obrigado e Muito obrigado. Espero que um dia nos venhamos a encontrar, nem que seja novamente por Zoom. Muito obrigado. Obrigado a todos. Filipe. Obrigado, Filipe e Rita.